relação entre Leon e Ada é um tanto estranha. Eles se conheceram em Raccoon City, onde a Ada salvou a bunda dele. Como eu falei, eles se beijam, mas depois disso, aparentemente, ela vai de comes e bebes. E agora ela reaparece, deixando o Leon completamente confuso. No entanto, a Ada tinha a impressão que Leon era o mesmo sujeito ingênuo do incidente em Raccoon City. Então ela tenta surpreender e intimidar ele. Mas aqui, Leon mostra que não é tão fácil de ser controlado, dizendo que seguir as ordens de uma mulher não fazia muito estilo dele. Ainda percebe que Leon tomou a Red Pill e não cai mais em suas artimanhas. E como ele faz apenas perguntas e não toma nenhuma atitude, ela simplesmente vaza. Cara, a animação dessa cena em que a Ada olha pra bomba de fumaça é muito bem feita. Olha isso. Lembra que eu falei que o Leon não tinha atitude? Então, nessa cena aqui, ele tá infectado e ele se aproxima da Ada. E a gente vê ela estendendo o bracinho ali e aparentemente aceitando o beijo dele. Mas infelizmente Que porra é essa, feia, cara? apesar de muitos chamarem o Leon de gato, entendeu que o abandono o dente dando moral e provavelmente não tá tão acostumado com isso. E pula grade sem nem olhar pra baixo. Mesmo assim, ela flerta um pouco com ele. Como eu disse, aceitando um beijo, o que demonstra que ela tem um certo interesse nele. A Leon parece querer casar e ter beijo com ela. Meus amigos, ele é eu. She's like a party that can't let go. Depois de um tempo do sequestro, ocorre a cena triste que o Louis é morto. Sinceramente, eu achei bem porca a forma que a Cat matou o Louis, mas felizmente eles consertaram isso no remake, né? Um fato interessante é que ao longo do jogo encontramos várias anotações de Louis, que revelam cada vez mais sobre as suas pesquisas e intenções. É realmente fascinante ler sobre seus estudos sobre o funcionamento dos parasitas e como alguns deles levam um hospedeiro a subir até o topo de uma árvore apenas para serem comidos por um pássaro, para que então o passarinho seja infectado. Eu acredito sinceramente que os 12 iluminados queriam criar um soldado perfeito. Veja bem, Del Lago era uma salamandra, um animal que se regenera na vida real. Porém, seria ineficaz, pois ele vive na água. O Garrador é poderoso, mas não parece ser muito controlado. Sei lá, fica perto desse bicho aí não, cara. E nem preciso mencionar o gigante, que é os ganados e causa muito estrago. E se você estiver jogando, eu recomendo fortemente que reserve um tempo para ler, elas são muito boas. O que fez, Luiz se arrependeu e quis encontrar uma maneira de sair dali. Por isso ele enviou um e-mail ao antigo interceptou esse e-mail e viu uma inteiras amostras, ajudando Luiz a escapar. Conseguisse as amostras para ela. Gente, nós já estamos no dia 5, tá, gente? Só pra saber, tá? Leon então encontra a Ashley, que estava presa na armadilha gritando, dando início a uma das partes mais assustadoras do jogo. Enquanto jogando com o Leon, o fato de torna mais intimidador, já que estamos praticamente indefesos, podendo apenas jogar um lampião dos inimigos. Existe uma versão do jogo que, se você levar um cultista até uma certa porta, olha isso, a Ashley dá um suplex nele. E à medida que avançamos, encontramos algumas armadilhas bastante simples. A vista é impressionante. Antes de chegarmos nessa parte, é a mudança da música. Corredores e resolver um quebra-cabeça, somos perseguidos por armaduras bizarras nos corredores. Olha elas marchando, cara. Então, finalmente, encontramos o livro. Nesse momento, curioso, né, Capcom? E quando voltamos a nos deparamos com um lugar um tanto bom, uma engenharia bem... Os mais...
Foi. Não, vamos em pé de cima dela também. Ela não acha. Você podia ter pra jogar comigo. Não. 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 A mamãe disse não. Vem na minha cara. Eu agora estava sobre o. Recife tem um astro de aurores com alto termômetro. Que é o Avançando no tempo, a região agora. 素晴らしいな O oitavo castelão da região, Ramon Salazar, o qual foi manipulado pelo possível último seguidor oficial. ドジャー Provavelmente pagou com uma falsa promessa de poder, tornando o Flor para a gente você no entanto eles precisavam. ドジャー ドジャー Gravações da série alguns no ar e se transformaram dias depois, enquanto as crianças pareciam ter suportado as placas. Através de pesquisas laboratoriais, eles descobriram uma forma de introduzir os parasitas por meio de vacinas. E a imagem que vemos deles seria a representação disso. Por este motivo, o nosso governador Salvador,
素晴らしいな。 Tanto que eu me distraí, esqueci que tava jogando. この隣の場所に自由に入ってこれるのはこの私の能力だけだ。 Puxa, o Salazar é ridiculamente. É ドジャーン ドジャーン E um signo ao longo daquela olhadinha básica do bicho tá aí e não tá. Então, finalmente chegamos à parte mais chata do jogo, mas eu vou falar sobre ela rapidamente para não ficar enfadonho aqui, tá? Na ilha, os ganados agora são diferentes e estão armados e equipados de equipamentos. Eles também fazem barulho de tempo, de tudo. Rio percebe que Esther está presa com dois ganados bizarros. Por algum motivo desliga a câmera de segurança bem na hora que ele está olhando pra ela. E é essa cena que é bem bizarrinha. E aqueles que jogaram sabem o que acontece em seguida. Esse carinha aqui, ele me fazia levantar da cadeira e abaixar o volume da televisão. Porque a forma com que ele respira me deixava apavorado quando era criança. Os Regenerators são um dos produtos criados em laboratório pela seita. Eles são seres humanos que foram infectados com a plaga e modificados em laboratório. Esses bichos ruins possuem uma habilidade de se regenerar de uma maneira incrível. E para enfrentar eles, é necessário colocar um equipamento ali no seu rifle, né? Assim, a arma vai emitir uma luz infravermelha que revela os pontos fracos do carro. É preciso atingir esses pontos para causar um dano efetivo e neutralizar a criatura. Diferente dos outros ganados, ele possui 3 plagas. E além disso, ele possui uma variação que é conhecida como Iron Maidens. Essas criaturas são cobertas por espinhos afiados que lhes conferem uma aparência ainda mais assustadora e perigosa. E tanto eles quanto o Regenerator fazem isso, cara. Durante a jornada de Leo, ele tenta desesperadamente entrar em contato com os Estados Unidos. Isso parte da ilha repetitiva, whatever, a Red dirigindo uma máquina industrial e quando menos se espera... O Wesker, dois personagens icônicos do jogo, estão tendo uma conversa. O Wesker também conhecido como Clank. Isso nos leva a uma das cenas mais Star Platinum! um antigo parceiro de Leon. Os dois caminhavam juntos e foram enviados. No entanto, e a boa
pequena amostra da fase. Enquanto ela estava saindo da faculdade em Massachusetts, やれやれだぜ。 dançava que levam a colorir e a droga teria aumentado com força e agilidade. Vem você voar pra lá! Você voar! Ele até confronta o próprio líder do culto, mostrando que ele não estava nem aí. Que personagem foda. E em seguida, enfrentamos uma batalha contra uma criatura grotesca chamada Tio Três, a qual é mais repugnante do que roubar e não poder carregar. Fico até hoje chateado com a Capcom por ter cortado o remake. E claro, Bowser pensando que podia derrotar o Link. Mas, realmente, essa é uma das lutas mais difíceis do jogo. スタートラッシュ Isso, dando ênfase a ela. Mas talvez quando você jogou pela primeira vez, sendo apenas uma criança com um neurônio, não tinha percebido essa dica sutil. ホワイトスネーク Aí finalmente a ajuda chega, um cara chamado キラークイーン depois do trampo. Mas eu entendo que daria trabalho um helicóptero. Eles estão ficando mais fortes. E finalmente buscando feito pelo Luiz, removem a placa e estão prontos para ir embora. A Cash dá aquela vazia やれやれだぜ para encerrar o dia. E finalmente Stop, Russell! guardado o confronto com o grandioso e o mesmo da posição desse descartável. Essa coisa não daquele que fácil de ser derrotado. Basta acertar no caída, lançar a スターフィンガー Ainda se aproveita da situação para roubar a amostra da placa. Escreve, são 3 da manhã, hora da sua traição. Sim, querida. Então pula em direção a Alice, mas em vez de ser pressionado, e aciona o botão de detonação. やれやれだぜ Acaba apertando o caminho e assim o jogo chegou ao fim. Com o Link tomando fora. スタートラッシュクリムゾン Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. オラ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  No entanto, apesar desse sucesso, teve algumas falhas. Ela também tenha tido acertos notáveis. Eu gosto muito do Resident Evil 7. Enquanto nenhum desses jogos conseguiu o básico. ホワイトスネークスターフィンガー O melhor jogo da franquia. Você sabe o que revolucionou a indústria. Porque Resident Evil 4 como um todo foi o primeiro jogo da série a adotar uma perspectiva やれやれだぜ mais intensa e imersiva, a qual foi imitada em muitos jogos futuros. O jogo conseguiu criar uma atmosfera incrivelmente tensa e assustadora, os cenários detalhados, a iluminação atmosférica e a trilha sonora envolvente trabalham em conjunto para criar uma sensação única. A vida sonora e os castelos sombrios são locais memoráveis que ajudam a construir essa narrativa. O enredo é cativante e bem executado. A gente gosta até do vilão, cara. Todos os tempos. Eu vou ler enquanto やれやれだぜ Quem falha tem que ser um doido. Nível 4 estava pronto. Os gráficos mais cativantes, uma história envolvente e um desenvolvimento bem executado. É uma experiência que nos faz querer
essa obra de arte. Fator replay do jogo é incrível. Direita, modo mercenários, roupas e armas desbloqueadas. E é por causa de tudo isso. Uma obra de arte. Let's leave it at that. Gold Experience! Pegamos. Oxi, que bicho é esse? Dez minutos é muita coisa, pô. Esse o quê? キラー Calma aí, cara. Só calma. Como sem alma, enquanto o original tinha muito mais personalidade. Inclusive, ele foi acusado de diminuir o volume nas cenas do remake. É que não soasse tão bem como o original. E sinceramente, Gold Experience! justamente, cara, só porque ele foi contra o hype dos NPCs ali que estavam papando no outro jogo. Mas então. キラークイーンザ・ワールドだ Grammy. Grammy. Pra responder essa The pergunta, Wood. legal. Já vou já, velho. Infância, né, cara? Porque eu vi um vídeo de uma hora. 気を見ろ気を見ろ こっちを見ろ キラークイーン ゴールドエクスキラークイーンチーム Também devo lembrar que, assim como o fator nostalgia não pode interferir nessa análise, o fator de gráficos também não pode. Pô, cara, é bem justo, né? É óbvio que こっちを見ろこっちを見ろ シム
キラークイーン Isso, na minha opinião, torna o fato de você estar tirando mais de risco. Não é o mesmo que pegar uma nerf leve e plástico. キラークイーン Tenho certeza キラこっちを見ろこっちを見ろこっちを見ろ cores que lembravam algo mais morto ou abandonado. O remake resolveu deixou algumas partes do jogo bem mais melancólico. O ambiente reflete muito nisso. Mas aqui tá meu ponto. A ambientação do antigo era melhor, cara. Calma aí, cara. Guarda essa pedra de jogar em mim, que eu vou dar aqui minha opinião. Eu creio que a ambientação do remake seja bem mais realista. Porém, não é por ser realista que ela é melhor. Digamos que ela não tem uma magia do antigo. Ah! Rebelde tá bom. Que é isso? Puta merda. Que canso. Santos. Que isso? Já vai. Já. Logo nada. Ele vai quando ele quiser. Vai. Né? Vai comer. Puxa. Fiata.